Shalom mais uma vez, meus queridos e amados irmãos que acompanham este canal, o canal Fábio Pires, pelo YouTube. Nós estamos iniciando no dia de hoje, num outro horário, por questões particulares, mas nunca deixando de atender aí os irmãos que têm acompanhado o nosso trabalho aqui no YouTube, com um tema, ou mais um tema, ainda hoje a continuação do tema, as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, versos de 1 a 14, parte 5, o trabalho das duas testemunhas. Muito obrigado àqueles que têm apoiado esse trabalho, obrigado aos irmãos que têm nos acompanhado desde o dia 13 de julho, como sempre falamos. Se você quer estar antenado e sintonizado com o trabalho que nós estamos fazendo, você precisa ir lá atrás, tenha bastante paciência, ouça as mensagens, trabalhe da melhor maneira possível para que você possa se informar e saber a respeito do objetivo do nosso trabalho. Nós estamos hoje com, então, a parte 5, podcast 106, o dia 26/1, as duas testemunhas de Apocalipse 11. E se você já tem acompanhado esse trabalho desde quarta-feira da semana passada, então nós estamos encerrando esse tema para que você possa aí ter da melhor maneira possível as informações escatológicas a respeito daqueles dois que virão para assolar o mundo e trazer aí os últimos resquícios de arrependimento para a Terra. Encontre-nos nas redes sociais, lá pelo Instagram, nós já estamos deixando as nossas informações, caso você queira nos achar no Instagram. Você também pode acessar no Instagram a Livraria Aqui do Chá e ter acesso às grandes obras que nós vendemos lá. Temos respondido aos irmãos no e-mail. Nós pedimos aos irmãos que têm interesse nas obras, irmãos, para vocês acessarem lá o Instagram, para vocês verem os livros que nós estamos divulgando. Tá? Eu tenho ainda hoje que devolver algumas mensagens para alguns irmãos que estão nos pedindo material. Você pode também, então, lá pelo Instagram, acessar @livraria aqui do chá com K e observar as obras que nós vendemos, em primeiro lugar, associado ao trabalho ministerial que nós realizamos. Pode também nos acompanhar pelo Twitter, em @fabio73b. Se você também deseja enviar um e-mail com perguntas, ou mesmo colaborar financeiro ou espiritualmente com esta obra, escreva-nos, irmãos, para fabio73b@gmail.com. E agradecemos muito os irmãos que já têm nos ajudaram também fisicamente, né, materialmente, nos ajudado espiritualmente. Agradecemos demais, irmãos, que o Eterno possa brindar as vossas vidas 3, 5, 10 vezes mais. Caso você queira também participar dos nossos grupos de estudo no Telegram agora, né, porque nós estamos saindo do WhatsApp. Esse lembrete é um lembrete antigo que eu estou deixando aqui. Nós estamos nos retirando do WhatsApp, partindo agora para o Telegram. Se tudo der certo, a partir do dia 1º de fevereiro, estaremos integralmente no Telegram. Então, a partir do dia 30/1, não estaremos mais trabalhando na plataforma do WhatsApp. Muito obrigado, irmãos que estão já nos abençoando com a presença de cada um de vocês. Eu fico muito lisonjeado, muito contente. Lembrando que aqui o homem não está sendo reverenciado, quem está sendo reverenciado é o Eterno. Isso é muito importante. A palavra dele, uma palavra que tem realmente trazido esperança para as nossas vidas. Né? O que seria de nós se não fosse o Eterno? Bendito e exaltado seja o seu santo nome. Hakadosh Baruch Hu. Vamos então fazer as nossas leituras, as leituras finais deste trabalho tão importante que está sendo colocado, sabendo que se você tem acompanhado desde a quarta-feira passada, parte 1, depois parte 2, parte 3 na sexta, parte 4 ontem, hoje parte final, parte 5, ainda teríamos muita coisa a falar, mas nós estamos enxugando um pouco este assunto, porque ele é um assunto longo e um assunto muito delicado também para ser tratado.
A abominação da desolação. Site espada.eti.br/testemunhas.asp. Estamos resgatando essa mensagem no site Espada, a Espada do Espírito, onde nós traçamos uma leitura desde o início desse trabalho, apenas em não concordando com o chamado arrebatamento pré-tribulacionista. Nós não concordamos, sabe, não vemos razão de ser nisso dentro da Brit Hadashah, mas caso o Eterno faça isso, caso o Eterno decrete isso, irmãos, e nós estejamos errados, humildemente eu falo isso, inclusive, que o Eterno exerça da sua misericórdia sobre as nossas vidas. A abominação da desolação. E o segundo ponto também é que nós não sabemos se haverá construção do terceiro templo. Tá? Nós temos que deixar isso claro. Também muitos defendem que sim, inclusive nós temos o The Temple Institute, onde praticamente tudo em Israel está pronto, apenas o templo para voltar a existir, para que os sacrifícios possam ocorrer. Mas nós não sabemos se isso vai acontecer. Fatos claros para isso, a Brit Hadashah não fornece. Seja nas quatro primeiras cartas, seja inclusive no livro de Guiliana, no livro de Apocalipse. Entretanto, os judeus anseiam demais pela construção do templo. Sabemos que o verdadeiro templo virá com a nova Jerusalém, a cidade de ouro. Abominação da desolação. Logo depois disso acontecer, o anti-Mashiach irá até Jerusalém e entrará no templo que não está mais protegido pelas duas testemunhas. Vimos isso ontem, de que Eliarro supostamente ele prepararia o templo, considerando, né, que o site ele defende que acontecerá a construção do templo. Eu, na verdade, a minha posição é de dúvida. Eu sou muito sincero quando eu tenho dúvidas a respeito de alguns pontos dentro do judaísmo que nós professamos, judaísmo messiânico, mas que também tem as suas raízes fortes, pelo menos da minha parte, do judaísmo antigo, mas o judaísmo dos profetas, incluindo o judaísmo de Yeshua, nosso principal rabino. Mas se me perguntarem, Moria Fábio, você acredita que ocorrerá a construção do templo? Irmãos, sinceramente, não sei. Eu não posso dar uma resposta definitiva a respeito deste tema. Não ainda. Por volta desse tempo, uma grande proporção do povo judeu estará convencido que ele é o Mashiach, né? Que o anticristo, chamado anticristo no hebraico anti-Mashiach, então terá enganado a muitos e muitos terão a ideia de que ele é realmente o Messias. Uma imensa campanha de mídia realizada durante a sua ascensão ao poder, junto com um impressionante carisma, inteligência privilegiada e repetidas demonstrações de poder sobrenatural, terão feito o seu trabalho. Os judeus já se sentirão grandemente devedores a ele, de modo como eles veem a coisa. Por negociar um tratado de paz, 3 anos e meio antes, entre Israel e seus múltiplos inimigos. Agora, tendo removido as duas testemunhas e assumido uma jurisdição sobre o templo, os líderes nacionais formalmente o reconhecerão como o Mashiach. Bem, então o seguinte acontece. Quando ele entrar no templo, dirigir um discurso à audiência mesmerizada, isto é, surpresa, atônita, será saudado como um Deus encarnado. O livro de Atos, Atos dos Emissários, conhecido no cristianismo como Atos dos Apóstolos, previu esse evento quando descreveu os últimos dias de Herodes Agripa, rei da Judéia, neto de Herodes, o Grande. Nós, inclusive, comentamos sobre isso ontem. Diz assim: e num dia designado, vestindo Herodes as revestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez uma prática, e o povo exclamava: voz de Elohim e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo de Adonai, porque não deu glória ao Eterno, e com medo de bichos, expirou. Flávio Joséfo, que é, no caso, um grande historiador judeu helênico, né, da época de Yeshua, inclusive, em sua obra Antiguidades dos Judeus, ele faz o seguinte relato do mesmo incidente. Abre aspas na obra de Flávio Joséfo. Após seu 3º ano de governo sobre toda a Judéia, Agripa foi a Cesareia para celebrar os jogos em honra a César. Para esta ocasião, um grande número de homens que ocupavam cargos importantes no reino tinham se reunido. No 2º dia dos jogos, ele entrou no teatro ao amanhecer, vestido com uma roupa tecida com fios de prata que brilhava sob os raios do sol nascente.
Seus lisonjeadores imediatamente começaram a tratá-lo como um deus. O rei não censurou nem rejeitou as suas lisonjas como ímpias imediatamente. Ele sentiu uma pontada de dor no coração e uma dor intensa no estômago. Eles o levaram ao palácio, onde ele morreu 5 dias depois, sentindo uma dor incessante em seu abdômen. Ele tinha 54 anos de idade. Fecha aspas, a tradução de Paul Meyer, de 1994. Então, o homem que se achava o próprio Elohim, olha só, que coisa incrível, dentro de Israel, ele foi acometido, né, ferido pelo anjo de Elohim. Isso está marcado tanto em Atos dos Emissários 12, versos 21 a 23, que você pode inclusive verificar na sua Bíblia, na sua Brit Hadashah, ou você pode também verificar na obra Antiguidades dos Judeus, da obra A História dos Hebreus, a compilação maravilhosa do historiador Flávio José. Quando Herodes Agripa aceitou a aclamação de divindade, ele foi ferido por um anjo do Eterno. Assim que o anti-Mashiach fizer o mesmo, ele cometerá um ato horrendo que instantaneamente destruirá sua fachada de homem santo. O homem que até então, aquele ponto, tinha enganado o mundo inteiro com a sua falsa humildade, sua aparente piedade e seu carisma sobrenatural, será subitamente revelado naquilo que é um brutal tirano energizado pelo próprio Satanás. Nós costumamos dizer que o anti-Mashiach, que em breve virá, ele é o próprio Satanás, Hassatan encarnado. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, se o Eterno, né, permitiu que Yeshua fosse brindado, na verdade, com a atuação da Ruach HaKodesh, o próprio anti-Mashiach será um homem, né, encarnado com o espírito de Satã. Então, nós sabemos que tudo isso em acontecendo, irmãos, isso trará um grande engano para as pessoas. Só que, infelizmente, muitas pessoas não estão se atentando a esse fato. E devo dizer que milhões de pessoas, entre elas judeus e dentre elas cristãos evangélicos, principalmente, serão enganados. Se nós não temos, ou se nós não tivermos a atuação do Espírito do Eterno sobre as nossas vidas, nós seremos também enganados. Mas, se nós estivermos numa vida digna para com o Eterno, irmãos, nós seremos protegidos. Isto é muito importante. Então, o que nós queremos colocar é que, em todos os momentos, nós devemos abrir os nossos olhos. Yeshua estava se referindo a este episódio quando disse. Então, em Matitiahu 24, versos 15 a 21, Yeshua disse: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no Shabat, porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. As passagens em Daniel às quais Yeshua se referiu são Daniel 9, 27, então temos assim: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Oblação, a entrega dos sacrifícios. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou em Daniel, capítulo 12, verso 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem, observe as palavras fará cessar o sacrifício e a oblação, que foi mencionado em Daniel 9, 27. Irmãos, o anti-Mashiach, ele dará fim aos sacrifícios e às oblações matinais e vespertinas, isto é, o serviço de Shaharit, o serviço de Minha, que foram restituídos por Eliahu, aparentemente cometendo este ato de profanação no próprio templo.
Yeshua refere-se a este ato blasfemo como a abominação da desolação e diz que ocorrerá no lugar santo, isto é, no altar do templo, consagrado, ao que tudo indica, pelas duas testemunhas. Muito interessante nós colocarmos isso, né? Porque, na verdade, Yeshua já falava sobre esse tema. Ele falava em Matitiahu a respeito do que aconteceria no ano 70, muita atenção, principalmente aqueles que são considerados como preteristas, que dizem assim, não, tudo já aconteceu. Na destruição do templo em 70 já houve um anticristo, já houve uma moeda única. Só esquecem de dizer que o reinado do Eterno, através da figura de Yeshua, não tinha sido estabelecido e não foi estabelecido ainda. Muitos preteristas costumam colocar isso em pauta, costumam colocar isso em voga. Inclusive, pessoas de algumas vertentes do cristianismo também pensam assim. Respeitamos essas pessoas, mas isso, inclusive, dá a essas pessoas estarem numa margem de erro gigantesca. Por quê? Porque elas terão uma grande surpresa agora quando o antimachia surgir e poderão ser enganadas por causa das suas próprias ou de seus próprios enganos a respeito daquilo que supostamente, segundo essas pessoas, pelos seus estudos, entre aspas, ocorreu no passado. O que mal essas pessoas sabem de que o espírito do antimachia, ele se repete de ciclos em ciclos, provavelmente de séculos em séculos. E essas representações do antimachia se fizeram, por exemplo, da última vez, com a figura do líder alemão. Imagine as pessoas entre os final dos anos 20, anos 30, na Europa, até 1945, se essas pessoas não pensavam, os religiosos, que o líder alemão, nós não costumamos falar o nome dele também, né? Não é conveniente, de que aquele líder alemão, que inclusive mandou matar milhões de judeus, que este líder não fosse o anti-Mashiach. Então isso é muito complicado, irmãos. Imagino que essas pessoas não tiveram, que não se passou pela mente dessas pessoas. Então esse espírito do anti-Mashiach, ele vem, na verdade, desde a época pré-diluviana. E ele foi se referenciando entre os ditadores, entre os usurpadores do poder, na verdade, de uma maneira grande, desde Nimrod, após uma bula, após o período do dilúvio, e ele foi se fazendo dentre os opressores da nação de Israel até chegar ao século XX, e agora se repetindo também, porque o antimachia vai enganar os judeus, principalmente. Fuga e refúgio. Embora a próxima fase nesse drama épico não envolva as duas testemunhas, devemos examinar, pois flui diretamente a partir do trabalho que elas fizeram nos 3 anos e meio anteriores. Bem, no momento que a abominação da desolação ocorrer, o poder de Satanás cairá sobre a cidade com um ódio nunca antes visto na terra. O antimachia já terá instruído as suas tropas para que, quando ele der um sinal, elas saiam e matem todos os judeus. E há profecias terríveis, dizendo realmente que os judeus serão escravizados, serão mortos e as mulheres serão tomadas e serão principalmente estupradas, infelizmente, irmãos. Ele terá preparado, voltando ao texto, terá preparado e mobilizado os seus homens, alguns abertamente e outros agindo de uma forma encoberta, de tal modo que ninguém poderá ter a esperança de escapar. A matança terá início sem aviso e rapidamente crescerá em intensidade, transformando-se em uma onda alucinada de terror que envolverá toda a cidade. Este parece ser o evento específico ao qual Yeshua se referiu em Matitiahu 24. Abre aspas, palavras de Rabi Yeshua, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de ver. Fecha aspas. Bem, mas como exatamente alguém pode ou poderá escapar? O anti-Mashiach terá planejado essa campanha bárbara em um nível de detalhe que ninguém poderá ter a esperança de sobreviver. Ele será exatamente como um faraó, um tipo de anti-Mashiach que estava inclinado a exterminar toda a nação judaica e estava confiante de poder explorar a situação em defesa deles, entre o vasto exército egípcio e o Mar Vermelho.
Lembram-se agora, principalmente da última paraxá que nós vimos, a paraxá Bo. É aqui que o Senhor Elohim intervém com um milagre ainda mais surpreendente do que a separação das águas do Mar Vermelho. A própria terra se abrirá ao longo de um eixo leste-oeste para formar uma estrada que irá desde o centro de Jerusalém até as montanhas ao sudeste. Os judeus fugirão aos milhares por essa rota milagrosa, protegidos de cada lado por uma enorme muralha de rocha, e muito provavelmente por um exército de melachim, de anjos. Eles não terão um momento a perder, aqueles que hesitarem serão mortos pelo maligno. Como sabemos que isso acontecerá? Prestem muita atenção, irmãos, isso é muitíssimo interessante. Como sabemos que esse ponto, como sabemos que isso vai ocorrer, né? Porque a palavra do Eterno assim nos diz. Bem, a referência mais significativa está no livro do profeta Zacarias, em que nos últimos 3 capítulos, 12 a 14, o profeta nos apresenta um relato extraordinário do fim dos tempos e as preservações milagrosas do remanescente justo de Israel. Zacarias 14, versos 4 e 5, diz assim: E naquele dia estarão os seus pés sobre um monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio. Prestem atenção, meus irmãos, fantástico isso. Para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá Adonai, meu Elohim, e todos os santos contigo. Zacarias 14, versos 4 e 5. Bem, o livro de Apocalipse também se refere ao momento em que esse terremoto ocorrerá. Atenção, irmãos. Está marcado em Apocalipse 11, versos de 11 a 13, que também nós lemos desde o início dos nossos trabalhos, que é, na verdade, o tema central desse trabalho. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Elohim entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Elohim dos céus. Bom, atenção, a palavra grega para hora no verso 13 aqui de Apocalipse, irmãos, segundo o dicionário Strong G, seção G 5610, é hora mesmo, tá? Essa palavra ela aparece 108 vezes no Novo Testamento, é traduzida na Bíblia King James, por exemplo, 89 vezes, né? E como temporada também 3 vezes. E ela aparece de outras maneiras 5 vezes. Bom, ela não pode, desculpa, irmãos, ela pode não se referir, neste caso, a um evento que ocorre no mesmo período de 60 minutos, como nós usamos o termo hoje para hora mesmo, com 60 minutos, aos eventos em proximidade um com o outro. Visto sob essa ótica, o terremoto poderá ocorrer alguns dias após as 2 testemunhas ascenderem ao céu, talvez imediatamente após a abominação da desolação. E, no caso, 7.000 mortos no terremoto poderão ser soldados do anti-Mashiach. Muito importante deixar isso, na verdade, destacado. Vamos então, meus irmãos, para as considerações finais. Haveria muito mais para que a gente pudesse dizer, mas nós vamos para a nossa conclusão, para fechar este trabalho, e, inclusive, no trabalho 105, nós deixamos este link, eu vou deixar novamente para os irmãos quando a nossa gravação ficar pronta pelo YouTube. Bem, irmãos, qual é a conclusão? Como dado ou como declarado anteriormente, não estamos pretendendo neste ensaio estabelecer sem sombra de qualquer dúvida a identidade da segunda testemunha, mas simplesmente alargar a nossa compreensão daquilo que a palavra do Eterno está a nos dizer para o nosso benefício. Bem, aqueles que estão arquitetando, formando a nova ordem mundial, estão fazendo tudo o que podem para promover uma compreensão falsa ou confusa da profecia do final dos tempos. Isso se adequa ao propósito deles de extinguir uma lâmpada
que o Senhor Elohim, que o Eterno deu para a nossa orientação e edificação. Quanto melhor compreendemos a profecia do fim dos tempos, menos abertos estamos para a enganação. O maligno gostaria muito de fabricar um cumprimento falso da profecia do fim dos tempos, para levar o mundo a acreditar que um certo impostor é o anti-Mashiach. Qualquer um que viesse e destruísse esse indivíduo seria então muito bem recebido por todo o mundo como Mashiach, como Yeshua, perdão. Logicamente, sabemos a partir da Escritura que isso pode não ser verdade, pois Yeshua retornará e, sabemos que a partir da Escritura que isso não pode ser verdade, senão nós mudamos o contexto. Pois Yeshua retornará, e nós sabemos disso, irmãos, e derrotará o anti-Mashiach, não um impostor. Seria muito mais fácil criar um falso cenário do fim dos tempos se certos elementos da profecia bíblica fossem mal compreendidos, por exemplo. A tarefa seria muito mais fácil se a vasta maioria daqueles que servem ao Eterno através do testemunho de Yeshua acreditassem, na verdade, que o arrebatamento vai ocorrer após os 7 anos da tribulação, de que as duas testemunhas serão figuras alegóricas ao invés de pessoas reais, e de que os 144 mil são alguma coisa diferente de uma assembleia real de homens judeus pregadores e daqueles que levam as boas novas pelas duas testemunhas. Sem dúvida, a Igreja Católica continuará a fazer tudo o que puder para anular, distorcer e corromper a profecia bíblica relacionada com o final dos tempos. Irmãos, podemos esperar que os Illuminati inventem muitas mentiras absurdas para enganar as igrejas bíblicas, sem uma segura compreensão da Escritura e sem uma familiaridade com tudo que a palavra do Eterno diz sobre o fim dos tempos. Repito, daquilo que foi colocado, que nós falamos recentemente, muitos cairão como presas desses truques e estratagemas dos senhores do mundo. A grande máquina da mídia, controlada pela nova ordem mundial, tem muitas facetas, irmãos. Hollywood, jornais, televisão, rádio, como nós falamos recentemente também nos outros trabalhos, a indústria da música, redes como Facebook, Yahoo, Google, Disney, NASA, jogos de computador, toda a indústria editorial, revistas de moda, de beleza, tudo isso, irmãos, forma uma força formidável. O modo como isso impinge diariamente nos pensamentos e emoções de virtualmente todos no mundo, moldando e condicionando suas visões e opiniões em milhares de assuntos diferentes. É controle mental em sua forma mais potente e sedutora. Os participantes voluntários são muito mais fáceis de enganar do que aqueles que sabem que são alvos da propaganda. A não ser que todos nós temos e seguimos ao Eterno através do testemunho de Yeshua HaMashiach, sejam cristãos, sejam judeus messiânicos, nazarenos, façam uma imersão diária na palavra do Eterno, também serão levados pela grande onda de humanismo neopagão que está varrendo toda a Terra. Bem, ao encerrar, gostaríamos de observar que a máquina da mídia exercerá também influência considerável sobre as massas durante o fim dos tempos. Ela produzirá muitos rumores, falsas revelações e falsas reportagens e notícias sobre os supostos operadores de milagres. Serão falsos messias, acontecimentos sobrenaturais e muito mais, apoiados por testemunhas oculares convincentes que estavam presentes na cena e impressionantes imagens capturadas pelas câmeras de vídeo, que as mentes de milhões de pessoas em todo o mundo serão facilmente influenciadas pelo anticristo, pelo antimashiach e pela doutrina luciferiana. Bom, eu agradeço aos irmãos, nós estamos terminando a leitura deste trabalho. Agradecemos a todos que têm acompanhado esta mensagem. Fico muito contente que mais pessoas hoje puderam ouvir aquilo que nós temos colocado e sabendo que, em muito, o Eterno tem falado aos nossos corações. Encerramos mais uma parte, eu acho que nós já falamos o suficiente, demos os nossos recados da maneira suficiente, demos os nossos alertas da maneira suficiente, inclusive. Bendito seja o Eterno. E cabe a vós agora em escutar essas 5 partes, em passar isso para outras pessoas, para outros irmãos, inclusive, saber que nós estamos todos envolvidos no mesmo propósito. Qual é este propósito, irmãos?
de servir ao Eterno da melhor maneira possível, de nos arrepender dos nossos pecados, sabendo que o Eterno tem uma missão para cada um de nós. Que o amor do Eterno, que a sua misericórdia possam hoje trazer bênçãos para as nossas vidas. Que o Eterno hoje possa falar aos vossos corações e trabalhar da melhor maneira possível com todos vós. Que o Eterno possa trazer, através dessa mensagem, purificação e restauração. Repassem para outras pessoas. Que o Espírito do Eterno possa fazer valer das vossas vidas com misericórdia. Que ele possa trazer esperança e shalom a todos vós. Que esse trabalho seja um trabalho, acima de tudo, um trabalho de consciência, de conhecimento dos fatos, porque muitas pessoas leem a Bíblia, leem a Bíblia, leem a Bíblia e não conseguem compreender, e esse fato das duas testemunhas passa despercebido por muitas pessoas, e eu sei que isso acontece. Eu sei que pode estar acontecendo até com pessoas que estão nos acompanhando aqui neste momento. Então, irmãos, ouvimos, fizemos esse trabalho, vão lá para o livro do Apocalipse, façam uma oração ao Eterno, peçam a Ele para que, através de uma leitura mais aprofundada que vocês fizerem, que vocês possam, através da ação da Ruach HaKodesh, entender os propósitos desse belíssimo livro, que é uma lição de vida para todos nós. Vamos orar então, meus queridos. Hakadosh Baruch Hu, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Yeshua HaMashiach, te agradecemos mais uma vez. Muito obrigado por todos esses nossos amados irmãos acompanharem esse trabalho, essas 5 partes que foram colocadas a respeito do tema As Duas Testemunhas. Que teu nome seja louvado para todos, sempre te agradecemos, porque o Senhor tem falado aos nossos corações e tem tratado das nossas vidas. De nada podemos reclamar. Nada, Senhor. Obrigado pela nossa teshuvá. Obrigado pela nossa casa, pelos nossos pais, pelos nossos familiares. Obrigado pelos nossos cônjuges, se os temos, e os nossos filhos, se os temos também. Obrigado, Pai querido, pelas condições que o Senhor nos dá hoje para acompanhar esses estudos. Abençoa também os irmãos que fazem um ótimo trabalho de alerta nas redes sociais, aqueles que estão, inclusive, sofrendo retaliações ou sendo ameaçados. Nós vamos continuar, Adonai. A covardia não faz parte da nossa lista de características para servir a Ti, pois também sabemos que os covardes não herdarão o Olam Rabá. Que teu nome seja louvado mais uma vez. Muito obrigado. Peço-te em especial que abençoe a vida de cada irmão e irmã presente no dia de hoje. Baruch Hashem, Beshem Yeshua HaMashiach. Muito obrigado, irmãos. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Laila Tov. E se vocês quiserem, na verdade, ouvir esse trabalho desde a primeira parte, eu assim recomendo. Nós voltaremos amanhã pela manhã, se der tudo certo, se nós não tivermos nenhum outro imprevisto, mas o Eterno tem falado aos nossos corações, e muito obrigado aos irmãos que estão agradecendo a participação de todos, irmãos que inclusive fazem parte do nosso serviço de Shabbat, que ocorre na sexta e no sábado. Muito obrigado. Deixem o like também, meus queridos, apoiem este trabalho, um trabalho muito simples, muito humilde, na verdade, mas que tem aí trazido bênçãos e alcançado corações. Shalom, shalom, Toda Rabá, Beshem Yeshua HaMashiach. Voltamos amanhã.